Olá pessoal do Fala Sil, está começando mais um programa para você. E hoje nós vamos falar sobre gestão de finanças pessoais. Não saia daí, é rapidinho, eu vou, mas eu já volto. Estamos de volta, começando mais um programa e antes de mais nada, não se esqueça de inscrever no nosso canal, já clica no sininho para você receber as notificações, deixe o seu like e no final do programa deixa o seu comentário. E lógico, esse assunto é muito interessante porque a gente está aqui com o José Ricardo, formado em administração, em pós-gestão de negócios e vai falar com a gente a respeito de finanças. Esse assunto é importante, compartilha, gente. Bem-vindo ao programa Fala Sil. Ok, obrigado. Primeiro assunto, a primeira pergunta, a gente compartilha muito antes até de saber se realmente é verdade. O Brasil está verdadeiramente em crise? Então, a gente desde 2014, 15, né, na última transição, vamos dizer assim, política, presidencial, a gente vem acompanhando aí uma crise econômica, uma série de aspectos aí que acabam influenciando, né, no dia a dia, com a queda da atividade econômica, o aumento da taxa de desemprego, um PIB bem fraco, né, vamos dizer assim, que mede justamente essa atividade econômica. Então, de lá para cá, até o ano passado, 2018, a gente realmente está vivendo essa crise. Com essa transição política, se esperava, né, que a economia desse uma ativada, uma alavancada, mas infelizmente o ritmo ainda está lento. Existem sinais de que essa economia vai se reestabelecer, né, nos vários setores e com algumas medidas que estão sendo aí tomadas, mas ainda estamos vivendo esse ambiente, né, de crise, em alguns momentos falta de perspectiva, né, da população de forma em geral de como tratar essa questão das finanças, de como ter o ganho e tudo mais. E nessa crise, qual seria o comportamento ideal para cuidar das finanças pessoais, da finança da casa? Então, o primeiro aspecto é que muitas pessoas ainda ficam presas ou dependentes, né, de um salário, de uma atividade, de uma relação com uma empresa, trabalhando como empregado ou colaborador nessa empresa. Seria uma situação mais confortável, que você sabe que o salário ali todo dia, todo final de mês você tem ele. Que a gente costuma dizer que é uma constância, né? Eu entro numa empresa, começo a desenvolver minha atividade e todo mês eu recebo ali o meu salário. Com a queda dessa atividade econômica e do emprego, eu tenho que buscar outras soluções. Então, mesmo que a crise esteja aí afetando as nossas vidas, eu tenho que buscar alternativa. Então, o primeiro aspecto a se considerar é de que forma eu posso, alguns chamam de ganhar, eu prefiro falar de fazer dinheiro. De que forma eu posso desenvolver alguma atividade para que eu consiga trazer recursos para dentro da minha casa, da minha família. E basicamente, nós teríamos aí 4 formas básicas, né? A primeira forma é trabalhar de empregado, mas a atividade está ainda se reestruturando, o emprego está, vamos dizer assim, se reestabelecendo através, né, dos vários setores, seja na indústria, no comércio, no setor de serviço. Eu poderia desenvolver uma atividade autônoma, e aí eu preciso começar a desenvolver um espírito empreendedor para isso, e para isso eu preciso não só ter conhecimento de alguma atividade específica, mas também o mercado onde eu vou atuar. Eu posso ser mais ousado ainda e não trabalhar de uma forma individual, mas abrindo uma empresa, abrindo uma atividade onde eu vou agregar outras pessoas. E aí ainda mais eu preciso de ter conhecimento de gestão, de mercado, conhecimento da parte tributária, de como abrir uma empresa. E a quarta forma seria como investidor. Só que para ser investidor eu preciso ter capital. E aí geralmente, se eu não souber fazer uma dessas atividades que eu acabei de citar para poder ter renda, para poder gerar o recurso, para fazer dinheiro, eu não vou conseguir percorrer toda uma trajetória, que eu vou explicar daqui a pouco, que é necessária para que eu chegue até um determinado nível de investimento.
que é o que todo mundo deseja, né? Chegar um determinado momento que eu coloco o dinheiro para trabalhar para mim. É verdade. Então eu tenho um montante de recursos e eu tenho lá uma aplicação, eu tenho lá alguma forma desse dinheiro render e abastecer o meu ganho sem tanto esforço. É talvez o grande desafio, né? Qual é, para você, para mim, na minha opinião, um dos grandes desafios, por exemplo, do primeiro que você comentou, que é o trabalho autônomo, um dos grandes desafios é a nossa educação perante esse novo comportamento, né? Porque se eu sou uma funcionária, eu tenho que acordar um certo horário, porque eu sei o horário de eu chegar no serviço, eu tenho todo aquele comportamento. Eu acho que isso é um dos grandes desafios, é um dos primeiros grandes desafios. Sim. E depois é a gente continuar motivado, porque você não tem como, não é a mesma coisa. O empregado é errado, mas a gente sabe que o empregado muitas vezes dentro da empresa ele vai se desmotivando, mas o salário dele está lá, até que isso pode mudar. No autônomo não tem jeito, ou você trabalha ou você não ganha. Eu costumo dizer assim, tem dois recursos que são fundamentais na vida de uma pessoa. Só que um recurso ele é finito, que é o tempo, e eu tenho que saber aproveitar muito bem. O outro recurso, talvez ele seja um pouco mais elástico, que é o dinheiro, são as finanças, né? A diferença é que o tempo, uma vez que eu não aproveitei, ele vai embora. O dinheiro, às vezes, ele acaba, mas eu vou lá e crio alguma situação dessas que eu acabei de falar e ele é recuperado. Como empregado, a gente acaba se moldando a um padrão em que eu tenho lá o horário, eu tenho lá toda a minha... os meus trabalhos são já pré-determinados, eu tenho que seguir determinada função, vamos dizer assim. Como autônomo, eu sou a empresa, né? É como se fosse uma você SA mesmo. Então ali eu tenho que criar os meus horários, eu tenho que fazer a gestão dos meus recursos, eu tenho que colocar as minhas metas e as minhas atividades, e o grande desafio é se manter automotivado durante a maior parte do tempo, porque eu não vou dizer que a gente vai ficar motivado o tempo todo, mas se motivar na maioria do tempo para poder fazer com que aquilo que eu tinha, talvez de uma forma mais tranquila, né, no trabalho, e a gente infelizmente formado, a maioria das vezes é formado para entrar nesse ambiente como um colaborador de um determinado sistema, uma determinada empresa que já existe. Como autônomo, você é o sistema. Então você tem que fazer esse autogerenciamento para poder trazer os recursos para gerar essa renda. E aí, seja qualquer uma das 4 formas que eu acabei de falar, de geração de renda, de fazer dinheiro, eu tenho que saber fazer a gestão para partir para o segundo passo, que é o passo que todo mundo acaba tendo que aprender, que é gastar, consumir. Então, o primeiro passo é fazer dinheiro, de alguma dessas formas. Que já é difícil, agora o gastar eu acho que para mim é o mais difícil. Então, no ambiente que a gente está, o fazer não está muito fácil, né? A questão da crise, a questão do ambiente econômico, político e tudo mais. Fazendo a renda, fazendo essa geração, entra o segundo passo, que é gastar, que é consumir. E isso desde que nasce, ou até antes, né? Eu brinco que a gente sabe que a família vai ter um bebê, a gente já começa a gastar, já começa a consumir e comprar coisas. Então, se você não tiver domínio e controle disso, pode fazer o dinheiro que for, que nunca vai ser o suficiente para abastecer esse consumo, né, que cada vez também é maior. Eu trouxe até um livro aqui, que depois eu vou passar e indicar, que é de uma psiquiatra que chama Ana Beatriz, que é Mentes Consumistas. Então, nesse livro aqui, ela fala muito sobre isso, que hoje a gente vive, em determinados momentos, assim, uma crise do consumo, porque é tanto impulso, é tanta coisa que chega para nós, né, via mídia social, TV e tudo mais, nos impulsionando a consumir aquele recurso que a gente está com dificuldade para fazer acontecer, né? E nisso, daria para falar aqui um tempo enorme sobre como você tem que cuidar disso, tanto a nível pessoal, quanto também a nível familiar, porque dentro dessa estrutura familiar, né, das pessoas que você convive, isso está muitas vezes descontrolado. É isso aí, pessoal, o papo está muito bom, eu vou para o intervalo, mas eu já volto.
Olá, pessoal do Fala Sil. Estamos aqui na Orange Seven, que trabalha com consertos de joias em geral, gravações em metais e fabricação de alianças. Vem comigo e confere. Na Orange Seven tem alianças em aço e moeda antiga de pronta entrega, alianças em prata e ouro sob encomendas. Mais informações através do WhatsApp 93 16 17 58. Orange Seven fica no Tita Mega Center, lojas 28 e 31. Olá, meninas do Fala Sil, tô aqui para mostrar para vocês a linha da Sofisticato. Eu só uso Sofisticato no meu rosto, base, essa base maravilhosa, essa sombra, olha que linda essa sombra, pó compacto, tudo da Sofisticato. Esse creme aqui é o creme esfoliante para o rosto, que você pode usar no máximo 2 vezes durante a semana. Sabonete líquido. Esse é o sabonete líquido com pH neutro, maravilhoso, sua pele fica uma seda. Água miscigenar, aqui, isso aqui tem feito maravilhas. Depois da quimioterapia, meu rosto encheu de manchas e ele tá clareando bastante a minha pele. Eu durmo com esse clareador no rosto. Essa é a linha da Sofisticato. Produtos maravilhosos que eu super indico para você, mulher, que quer ter a sua pele todos os dias bonita e bem tratada. Sofisticato, você encontra aqui no Shopping da Beleza Marlenes. Estamos de volta e a gente está falando hoje sobre finanças pessoais com o José Ricardo. E o assunto aí é sobre gestão de finanças dentro da casa. Tem diferença entre o homem e uma mulher? Quem gasta mais, se é o homem, se é a mulher? Então, existe uma percepção de que a mulher é mais consumista, gasta mais e tudo mais, né? Mas, na verdade, o homem também está entrando muito nesse ambiente de consumo, talvez não com o mesmo ímpeto, né? A mulher geralmente é mais emocional e se dedica um pouco mais ao controle das finanças dentro da casa, mas a percepção de que para cada 2 mulheres que têm um consumo descontrolado, eu tenho um homem também na sociedade, né, no meio, que também tem um consumo descontrolado. A questão é que o objeto do consumo é diferente. As mulheres às vezes gostam, é muito falado isso de bolsa, sapato, roupas, mas os homens estão ali com carros e coisas de automóveis, música. O gasto dele é maior. Então às vezes proporcionalmente gasta-se mais, né? E fora outras coisas também, os cosméticos e coisas para o cuidado pessoal, que também tem crescido bastante. A questão é que eu preciso me organizar nisso, eu preciso ter alguma forma de controlar para que isso não saia, né, para uma forma de consumo totalmente sem controle. Tanto o homem quanto a mulher, quanto o núcleo familiar, e como conduzir isso para os filhos também. É verdade. E tem alguma coisa assim que eu, por exemplo, quando eu tive depressão, eu percebi que eu estava entrando num quadro de depressão quando a minha mãe faleceu. Uhum. E eu entrei primeiro numa compra compulsiva de comida. Uhum. Aí depois eu passei por uma compra compulsiva e percebi que era realmente algo que não era bacana, que era o meu emocional, quando eu percebi que eu estava tendo coisas que eu comprava e que eu não tirava nem do saquinho. Uhum. Eu cheguei assim a doar para bazar bolsas que estavam guardadas há 10 anos que eu nunca usei, que eu comprei nessa fase. Então, quando chega nesse nível, o consumo está exagerado, compulsivo mesmo. E eu tenho feito até alguns atendimentos de casais, de pessoas que sentem que não estão conseguindo fazer uma boa gestão, e acontece às vezes de fazer a reflexão nesse sentido. Basicamente o cérebro, se a gente for olhar bem sucintamente, ele quer 2 coisas. Ele quer preservar, né, a sua vida, quer sobreviver e quer algum tipo de prazer. Se há algum distúrbio emocional, e eu sinto a minha sobrevivência ameaçada e eu tenho talvez algum recurso financeiro, eu vou para o prazer.
e aí esse consumo às vezes fica descontrolado e aí eu perco totalmente a dimensão, né, de ganho, gasto, e aí não entro no terceiro passo. Se a gente for olhar os passos para fazer uma boa gestão financeira, eu tenho primeiro fazer dinheiro, das formas que eu citei, o consumo que eu tenho que cuidar, e aí o terceiro passo, que é matemático, é que tem que dar um resultado positivo. Se eu ganho 2 mil e gasto 3, e pronto, eu quebrei o ciclo. E aí eu não consigo continuar percorrendo o ciclo que vai me levar até um investimento. Então, esse é o grande desafio. Como obter a renda, como controlar o consumo, o gasto, como fazer a gestão do que sobra. E aí, quando sobra, aí basicamente eu tenho 2 caminhos. Tem muita gente que quando sobra, o que faz? Volta para gastar. Ah, sobrou um dinheiro aqui, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, vamos gastar, porque a gente conseguiu gerar né, um excedente. Ou eu vou dar continuidade, eu vou economizar, eu vou poupar, eu vou começar a pensar no futuro e de uma forma em que eu vá conseguir conquistar algo que eu desejo. Aí entram os sonhos, os desejos, as metas, né, de você atingir um desejo que você tem de começar a comprar um equipamento melhor na sua casa, trocar de carro, até economizar, até chegar a dar uma entrada numa casa, porque até então a gente está só fazendo e consumindo, fazendo e consumindo. Quando sobra, eu volto para gastar e fica aquela coisa ali. E quando eu não volto para gastar, eu não sei aonde aplicar, porque nós brasileiros muitas vezes não sabemos como aplicar. O pessoal, desde a era Collor, tem muita dificuldade com poupança, sem falar que a poupança rende pouco. E a gente ainda não conhece muitas formas de investimento. E hoje, assim, o investimento, existem várias opções. Eu costumo dizer que a melhor forma de investir é em algo que você tem algum tipo de conhecimento. Então, tem amigos, por exemplo, que investem em gado, na parte agrícola, né? Mas é porque tem conhecimento, buscaram ou informação, ou na prática mesmo, e ali o dinheirinho que foi juntando, foi canalizando para aquilo e tem sucesso. Outros vão para imóveis, outros vão para aplicações financeiras, outros vão para a bolsa de valores, mas tudo que você escolher investir, o que é fundamental é buscar o domínio e o conhecimento daquilo. Tem pessoas que, o mercado de ações está bom, né? Agora, nesse ambiente econômico que a gente está vivendo, político e tal, começa a ter alguns sinais de bolsa de valores, de um acréscimo da atividade, vou nisso, mas a pessoa não entende nada daquilo, não busca um apoio, uma consultoria, alguém que possa dar um indicativo de como tratar melhor esse recurso. E aí, qual que é o objetivo disso tudo? É fechar o ciclo, né? Eu fiz uma renda, de alguma forma eu consegui gerar renda, eu consegui controlar o consumo, eu consegui fazer sobrar recurso, eu conquistei algumas coisas nessa caminhada e aí eu tenho recurso para investir. E esse investimento está rendendo e está abastecendo os meus recursos. E aí eu vou começando a fazer o ciclo funcionar. O grande problema é que a maioria para no consumo. Ou porque a renda não está suficiente, ou porque o nível de consumo está muito elevado. Então, uma coisa fundamental é entender qual é o seu padrão de vida. Porque tem muita gente que está aí louco para atingir padrões de vida que não são coerentes com a realidade dele. Com a realidade dele. E eu não posso entrar nessa loucura. Isso tem demais. A gente vê muito isso. Isso desde a minha adolescência. Às vezes a gente via uma pessoa com um carro que não era a realidade dele. Você vê que a pessoa tem um carrão, a gente vivia dizendo assim que a pessoa comprava ali, como que chama aqueles jeans caros que tinha aqui em Uberlândia? Tinha uns jeans caros, fala, vai lá pra London, chega, aí vai embora de ônibus. Ninguém tá falando mal, mas é porque às vezes não condiz com a sua realidade. Isso. E a gente tem que mudar o comportamento. Eu, como dona de casa, no começo, eu não tinha o hábito de fazer pesquisa, né? Então eu ia ali e comprava aquele sabão em pó, que era às vezes o mais caro, porque era o que estava lá na propaganda, e
tava tudo certo, ele tava caro e era aquele aí. Hoje em dia, eu e o Mário, a gente vai pra canetinha. A gente passa, a gente dá uma olhada, a gente observa. Às vezes é comprar umas coisas à toa. Esse dia pra trás, eu falei assim, Mário, ele tava no supermercado, falei, compra... Eu acho que foi um tomate, uma coisa assim. Falei, compra verdura, alguma coisa de verdura. Ele falou assim, vou sair daqui, vou no sacolão e vou comprar que ali é mais barato. Tá, mas você vai adquirindo essa consciência. Não é? É uma consciência que tem que realmente, a gente tem que mudar o nosso comportamento. Então, e essas são hábitos, né, de consumo que a gente tem sempre que estar revisitando. Porque na medida que a renda vai aumentando, a gente vai sempre adaptando o nosso consumo, o nosso gasto. Então, algumas coisas que você limitava porque o ganho era pequeno, você vai conseguindo conquistar, né, uma renda melhor, aí você vai abrindo aqui, né, o gasto. Eu não comprava aquela determinada marca, aquele determinado aparelho, não, mas agora eu tenho, eu vou comprar. Então você vai ter sempre que fazer esse equilíbrio, né, entre a geração de renda, como fazer o dinheiro, como consumir, para que você consiga gerar um excedente. Hoje a gente consegue produtos de excelente qualidade, sim. E que não tem, os preços não são tão elevados por causa da marca. A gente tem que fazer esse parâmetro. Então leva para casa aquele produto, às vezes uma quantidade menor para você testar ele. E se ele te atendeu, por quê? Que eu vou ter que ficar num de marca só porque ele tem uma marca, né? Então começa daí. Outra coisa que eu achei interessante, esses dias agora, semana passada, passou uma matéria, tinha 4 vagas numa panificadora para atendente, caixa, eram vagas assim, para trabalho simples. E tinha uma fila aqui em Uberlândia de quase 300 pessoas na fila. E a gente vê muitos, Ricardo, eu falo que a gente vê as pessoas falando assim, esse dia pra trás uma amiga virou pra mim e disse, nossa, eu vou sair do emprego. Que legal, você vai sair daqui? Vou. Pra onde você vai? Não, eu quero descansar, eu tô muito cansada. Eu quero dar um tempo. Aí eu contei pra ela sobre essa fila da panificadora. E eu acho que isso é bacana, quando você pensa assim, poxa, eu tô no emprego hoje, mas eu não tô gostando, não tá bacana, posso melhorar, mas é bom manter o pé no chão, porque tá difícil de conseguir emprego, né? A gente tem que buscar sempre ter o discernimento, né, sobre o momento em que necessário ou possível eu fazer essa transição de carreira ou de trabalho, né? Porque tem muita gente que vai no ímpeto, vai no impulso, não quero, não estou mais afim, cansei, e ali vai diminuir a fonte de renda. Mas porque está cansado, porque tem alguma coisa que não agradava ali naquele ambiente e tudo mais. Mas sempre tem que pensar também do ponto de vista racional, financeiro, para ver se é o momento mais adequado. Eu passei por diversas crises durante a minha vida, mas sempre buscando ter essa percepção da hora que era importante ou necessário fazer uns movimentos, até para não ter medo de pedir demissão, por exemplo. Mas até para pedir demissão você tem que ter alguma... Saber o que você vai fazer depois. Ou ter alguma reserva para durante um determinado tempo, olha, eu vou empreender, mas eu sei que eu tenho recurso para 1 mês, 2 meses, 3 meses, que caso aquele empreendimento não dê resultado, eu pelo menos não vou sacrificar o meu meu padrão de vida. Então você sempre vai ter que ponderar essas situações aí. E pra gente finalizar, tá aí, provavelmente a gente vai ter, não é muita coisa, mas o fundo de garantia tá para liberar para a maioria das pessoas, me parece que é um valor aí de R$500. E qual seria o conselho que você deixaria aí? Então, ontem eu estava fazendo essa reflexão e me perguntando o seguinte, quantas pessoas vão pegar esse dinheiro e vão fazer um uso mais adequado dele, e quantas vão pegar esse dinheiro e simplesmente fazer... vai evaporar. Eu acho que a maioria... Até porque eu vou consultar, eu tenho lá um fundo de garantia parado lá, tem que olhar o valor certinho, porque já faz tanto tempo e o valor era tão pequeno, e eu me propus até um desafio. Eu quero até falar isso com o pessoal que está nos vendo aí, procura refletir sobre isso. Eu vou pegar esse dinheiro e vou pulverizar, ou será que tem alguma forma de pegar 100, 200, 300 ou até R$500, porque muitas pessoas não têm nem 500 lá,
mas como é que eu pego esse dinheiro e faço ele render? Esse é um desafio, né? Para que a gente possa, daqui a 2, 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano, falar assim, poxa, eu fui lá e resgatei aquele dinheiro. Porque toda a mídia está falando assim, esse dinheiro vai ser liberado para ativar o consumo. É o que eles querem, né? E é o que a gente está falando justamente para a pessoa... Tem que ponderar. Lógico, tem muita coisa que é necessário, eu preciso, quando é algo... Às vezes o investimento para sua empresa, alimentação... quando é algo pessoal, da família está precisando de alimento e tudo mais, aí não tem o que discutir. Mas será que realmente aquilo que vai ser, o recurso vai ser usado, será que não há uma forma daquele dinheiro ser usado para investir, para gerar outras formas de renda, mesmo sendo pouco? Então, é interessante a gente pensar nisso também, porque aí vai gerar mais recursos no médio e longo prazo. A curto prazo eu pego o dinheiro e vai sumir, mas a médio e longo prazo pode ser que eu use de uma forma mais inteligente esse recurso. Muito bom. Matéria interessante, a gente vai trazer ele aqui outras vezes para falar mais, para a gente aprender mais sobre isso. E lembrando que você dá treinamento, palestras, consultorias, deixa o seu contato aí para quem quiser. Tá, vou passar meu e-mail, que é jricardomendes, com mais um S no final, @hotmail.com. Então, quem tiver interesse de entrar em contato, ou até mesmo para fazer alguma pergunta, ou passar algum exemplo de alguma dúvida que tenha, estou à disposição para atendê-los. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada para você. E não esquece, gente, deixa comentário, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E semana que vem tem mais para você aqui no programa Fala Sil. Beijo no seu coração.